Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso workshop online Novas Tecnologias para Projetos. Estamos aí começando a primeira aula com nossos convidados da Soprano. Vou apresentar os meus dois colegas aqui. Então essa semana tem um enfoque bem prático de aplicação de novas tecnologias na parte de projetos, utilizando a expertise dos fabricantes. Então essa semana vai ser dividida em 4 aulas com 4 fabricantes: Soprano, Sebico, Dutotec e Furukawa. Cada fabricante mostrando aplicações práticas em projeto de suas tecnologias e, claro, alinhado com o BIM e com o K-Builder. Então, vou começar aqui apresentando meus dois colegas da Soprano. O Gustavo, ele é engenheiro eletricista. Pode falar um pouco aí, Gustavo, da sua função lá na Soprano? Hoje meu nome é Gustavo, então eu trabalho na Soprano há mais de 7 anos. Hoje eu faço toda a parte de desenvolvimento de produto e também aplicação. Hoje a gente trabalha muito com indústrias, construtoras e também eventos técnicos. E o nosso colega Thiago? Exatamente, eu estou na Soprano há mais de 15 anos. Coordenei engenharia hoje, juntamente com o Gustavo, a gente faz toda a parte de desenvolvimento de produto, aplicação em campo, novos projetos e novas tecnologias também. Então, pessoal, eu convidei eles porque eles sabiam que eles tinham grande expertise nessa área e prepararam um conteúdo bem bacana, uma apresentação bem interessante sobre a parte de proteção e algumas novidades que eles vão, no decorrer da apresentação, mostrar para a gente. Então, aproveitem, depois vocês podem deixar as perguntas que nós vamos estar tentando atender a vocês no nosso canal. Então, podemos começar? Com certeza. Bom, inicialmente, então, eu gostaria de apresentar um pouco sobre a Soprano, né? É uma empresa hoje com mais de 65 anos, sendo que estamos há mais de 40 anos na linha de materiais elétricos. Temos um portfólio completo para proteção residencial e industrial. Contamos hoje com 7 unidades de negócio, sendo que dentre essas 7 unidades temos a unidade de fechaduras e ferragens, uma unidade de componentes para móveis, a unidade de materiais elétricos, que aqui estamos abordando os produtos hoje, e a unidade de utilidades térmicas. Para começar a nossa conversa, né, a gente sempre fala em proteção residencial. O que seria uma proteção residencial? A gente fala em disjuntor, DPS, DR, mas muitas vezes a gente não tem a certeza do que cada um faz dentro da nossa residência, o que cada um protege, né? Então, o disjuntor, ele é uma proteção única e exclusivamente da instalação. O disjuntor, ele não protege pessoas e não protege os equipamentos, ele protege os condutores e alguns outros pontos da instalação, né? Depois temos os dispositivos residuais, né, que são os IDRs, onde sim a gente tem uma proteção específica para pessoas contra choques elétricos, né? Então eu diria que é o único produto hoje que a gente pode colocar numa residência para proteger pessoas. E depois temos também os DPS, que servem para proteção de equipamentos. De que forma? Protegendo contra surtos de tensão, descargas atmosféricas, manobras de concessionária, né? Quando falta energia, volta a energia, o DPS tem essa função para proteger os equipamentos. Então a gente vai falar um pouco agora de todos os produtos que a gente tem já na plataforma BIM. Hoje a gente conta com quadros e todos os demais produtos que já citamos anteriormente. Falando um pouco dos quadros de distribuição, hoje a gente fala que eles são normatizados também. Hoje muita gente não comenta em normas de quadros, mas eles têm normas de fabricação. Então aqui a gente apresenta as 2 normas que eles constituem a produção deles e também que eles têm 2 opções. Tem a opção de embutir e sobrepor. Isso é muito importante no momento do projeto, onde se você já está subindo a construção, enfim, você consegue utilizar o de embutir, que aí você já vai ter toda a estrutura para isso. Caso a construção já esteja pronta, você pode utilizar o de sobrepor, onde conta com um acabamento muito melhor. É importante, né, que você falou a questão da norma, né? Vocês estarem aí preocupados em fazer todos os quadros certificados de acordo com os padrões normativos, isso é bem importante. A gente sabe que tem vários materiais hoje no mercado que não atendem a norma, e às vezes o pessoal vão questão de preço, né? E a gente tem que estar sempre preocupado com isso aí. Vocês vão até falar mais sobre isso
no decorrer da apresentação a questão normativa, né? A gente sempre é bem cuidadoso em questão de norma. A gente sempre faz todos os produtos de acordo com as normas técnicas, né? Continuando então sobre quadros, aqui é importante mesmo na instalação. A gente saber que, dependendo da quantidade de polos, a gente tem uma configuração de quadro. Então, até 18 polos a gente vai ter tudo em um único andar. Então, isso é importante no momento do projeto. E aí, trabalhando com 24, 36 polos, aí a gente tem 2 andares de produto. Então, consegue uma maior gama de disjuntores, DRs. Então, é bem importante isso no momento do projeto. Também os quadros de distribuição são feitos para várias entradas de eletroduto. Isso também é importante no momento do projeto. Por quê? Porque muitas vezes conflita com algum outro duto, enfim. Então, tendo várias opções de entrada é muito importante para o projeto, né? E a gente também utiliza essa colocação do barramento neutro-terra. O que isso nos diz? Antigamente a gente trabalhava muito com fita isolante, isolando neutro ou propriamente isolando terra dos outros circuitos. Hoje não, hoje tu já tem esse barramento neutro-terra. Para quê? Para ficar um quadro mais clean, mais bonito, sem ter toda... E também por questão de má contato, né? Isso então, aí, é bem importante. A questão da organização, né? Distribuição da organização e na segurança da instalação. E até essa questão que você falou aqui das saídas dos quadros, agora a gente vamos fazer um pouco, vamos parando quando trabalha a gente vai modelar isso no software, isso é importante, a gente já ter essa gama de opções aí, já vai ficar mais real a instalação quando a gente faz o projeto. Perfeito. Trazendo também para a questão do barramento neutro-terra, né, é um ponto extremamente importante, porque muitos problemas que acontecem nas residências são devido a problemas com emendas, né? E você usando um barramento neutro-terra, tendo um suporte específico para ele, você elimina todo esse problema de mau contato, conforme o Gustavo comentou, né? Então, são 2 pontos de problema menos que a gente tem numa instalação utilizando esse tipo de produto. E os riscos que podem causar, como você falou, né? A questão de uma emenda mal feita, um ponto de calor, um superaquecimento, né? um princípio de incêndio, né? Tudo isso pode ser decorrente dessa falta da utilização desses barramentos, que às vezes as pessoas não se preocupam, né? Exatamente. Perfeito. Então aqui a gente traz o teste, né, do fio incandescente. Pode dar. Então aqui a gente traz o teste do fio incandescente. Esse mostra a temperatura, a gente faz ensaio de norma e o que o quadro tem que se comportar. O que acontece? No teste, ele está em contato a uma temperatura de acima de 600 graus e ele não pode pegar fogo. Ele sim vai ter a chama, porém ele não pode propagar a chama. Então ele tem que ser autoextinguível. Isso é uma característica de todos os produtos plásticos na parte elétrica, né? Então aqui a gente trouxe um exemplo do quadro, mas isso aí vale para o disjuntor, vale para o DR, vale para o DPS, todos que têm termoplástico têm que ter esse comportamento. Então ele fica aí em 30 segundos em contato e agora vai ter mais 30 segundos para não ter essa propagação. É importante essa parte que está na norma, tá? Então esse é um laboratório interno da Soprano, a gente tem capacidade de fazer todos esses testes e está presente na norma esses testes de fio incandescente. Inclusive, se forem analisar no vídeo, na parte embaixo do quadro a gente tem um papel de seda que a gente chama, onde ele é um papel bem sensível e muito fácil de propagar chama, né? Porque a norma fala que qualquer resíduo que pingar do produto que está sendo testado, ele não pode propagar a chama ou acumular em algum ponto e começar uma chama. Então a gente usa um papel de seda embaixo para verificar isso, né? Se pingar o plástico em cima do papel, ele não pode iniciar uma chama. Acaba sendo uma questão de segurança bem completa. Isso é bem importante porque vocês falaram aí, que a gente tem que se preocupar sempre com a questão da segurança das instalações elétricas, né? Isso vai desde a questão de projeto e a especificação de equipamento. E você saber que o equipamento passou por todos esses testes, isso é mais uma garantia para quem está projetando. Saber que está especificando um produto que atende às normas, às prescrições técnicas. Isso é bem bacana. Então hoje, falando agora na plataforma BIM, a gente já tem toda a nossa biblioteca cadastrada de quadros, né? Então a gente conta hoje com quadros de 2 até 18 polos de sobrepor, de embutida aí vai de 4 até 36 polos.
Tem uma gama grande de barramento neutro-terra, indo de 8, 12 polos. Barramento pente fase até 80 amperes, monofásico, trifásico e bifásico. E obturadores e isoladores. Também a gente comenta a parte de obturadores, isoladores principalmente nos circuitos reserva, né? Hoje a gente sabe na 5410 que tem que ter circuitos reservas, né? Então hoje a gente normalmente deixa o pente fase com os circuitos reservas e é necessário colocar o isolador para não ficar exposto o pente fase para a questão de acesso, enfim, tomar um choque elétrico, né? Mais interessante, pessoal, tudo isso que ele está falando está lá no Builder, já cadastrado, né? Quem está utilizando, fazendo um projeto, é isso que é o bacana, o BIM tem esse papel, de a gente integrar a cadeia construtiva. Nós estamos aqui com o fabricante, né? O El aqui com o projetista, através da ferramenta. Então você tem a ferramenta que integra todas essas informações. Então quem está lá utilizando o K-Builder, fazendo o download da biblioteca BIM da Soprano, já vai ter essas especificações desse produto já para utilizar nos seus projetos. Muito bacana isso. Ótimo. Falando um pouquinho então dos mini disjuntores, né? Como a gente comentou, temos diversos modelos, né? Atendimentos de capacidade de interrupção. Para que serve um mini disjuntor, né? Ou disjuntor? Para proteger a instalação contra sobrecargas e curtos-circuitos. Atualmente, então, a norma que rege, né, é a IEC 60898-1, é onde temos a certificação compulsória pelo Inmetro até 63 amperes. Então, disjuntores até 63 amperes hoje, para serem comercializados no Brasil, obrigatoriamente eles têm que ter o selo do Inmetro, passar por uma gama de testes. São feitos testes semestrais, desculpa. Então, são recolhidos produtos do mercado, o Inmetro recolhe produtos do mercado, envia para os laboratórios, faz uma gama de testes, porque afinal a gente está falando de proteção da instalação, né? Se eu tiver um produto que não atende em algum ponto, é a minha instalação que está em risco, né? Então, se não atuar como deveria atuar, você vai ter um grave problema. Exatamente. Então, sim, o disjuntor ele é feito para desarmar, isso a gente tem que ter sempre em mente, né? Então, quando a gente projeta ele, a gente tem que cuidar uma série de detalhes que a gente vai passar em seguida, porque o disjuntor ele é feito para desarmar. Então, se a gente tiver qualquer problema e o disjuntor estiver desarmando, é porque ele está fazendo o papel dele. A gente tem que entender o porquê que ele está desarmando, o que tem depois dele que está ocasionando esse desarme. O disparo dele, então, ele é termomagnético, né? São dois tipos de disparo que a gente tem dentro de um disjuntor, onde a gente tem a parte térmica, que é para a questão de sobrecargas, né? Então, eu tenho um consumo de 10 amperes, um disjuntor de 10 amperes. Em algum momento estou passando 15 amperes, esse disjuntor está em sobrecarga e eu entro na curva de desarme dele, né? Por exemplo, um disjuntor de curva C, eu vou ter um tempo lá em segundos, né? Se eu olhar a minha tabela, em segundos e o múltiplo da corrente onde eu vou ter o desarme desse disjuntor. E temos também a questão da curva característica do disjuntor, né? Hoje no Brasil os disjuntores IEC, eles possuem 3 curvas, a curva B, curva C e curva D. O disjuntor mais comum de mercado e o mais usual é o curva C. Por que eu tenho uma curva de disjuntor? Além da curva térmica, é para ter o ajuste da curva de disparo por curto-circuito, onde a gente tem uma bobina, ele forma um campo magnético dentro do disjuntor, e eu consigo fazer com que a atuação dele seja de 5 a 10 vezes a corrente nominal no caso do disjuntor curva C. Sabemos que algumas instalações são projetados disjuntores de curva B, inclusive a NBR 5410 prevê isso. O que temos que ter muito cuidado quando se utiliza um disjuntor curva B é aonde eu vou utilizar esse disjuntor. Por quê? Um disjuntor curva B, a atuação dele no curto-circuito é de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Se tivermos um motor nessa instalação, normalmente a partida de um motor sem carga chega a 6 vezes a corrente nominal. Se eu tiver um disjuntor curva B, no momento que eu vou ligar o meu motor, o disjuntor vai desarmar. Então, por isso que o uso mais comum hoje nas instalações é o disjuntor curva C. Essa é uma dica legal, pessoal, aí que está começando o projeto, você que falou da aplicação da curva em função do tipo de carga que você está utilizando. Isso aí já é uma definição de projeto, na qual o projetista tem que ficar atento
nessa questão que ele vai utilizar o disjuntor com curva B, ou curva C, ou curva D, de acordo com a aplicação que ele vai ter em projeto. Muitas vezes a gente nem se preocupa, nem se atenta. E isso aí, lá quem está utilizando o K-Builder para elaborar o projeto, ele consegue selecionar dentre as peças qual a curva que ele quer aplicar no seu projeto. Boa dica, Thiago, essa daí acho que o pessoal vai ser interessante. E depois temos também a curva D, essa sim praticamente é muito difícil da gente encontrar no mercado para os mini disjuntores. Ela é sim muito aplicada aos disjuntores industriais, disjuntores de maior capacidade de corrente, né? Hoje temos no nosso portfólio, né, os disjuntores IEC, temos os modelos de capacidade de interrupção, né? O que é a capacidade de interrupção? É o quanto o meu disjuntor resiste no curto-circuito sem que eu tenha um dano nos contatos internos dele ou na própria parte externa do disjuntor, oferecendo inclusive um dano para o usuário, né? Então eu tenho disjuntores de 3Ka hoje, disjuntores de 6Ka e 10Ka, todos eles pela norma 60898-1, que são certificados pelo Inmetro. Por que eu devo cuidar dessa questão da capacidade de interrupção? Ou como eu devo fazer isso, né? Eu devo calcular o ponto onde eu tenho o meu quadro, o meu padrão de entrada, verificar a distância do transformador, os condutores que eu tenho, para analisar se eu vou precisar instalar um disjuntor de 3Ka ou um disjuntor de 6Ka. Porque não é nem pela questão da usabilidade do produto, dele sofrer um dano interno ou não, mas muito pela questão do usuário que está manobrando o disjuntor. Temos, por exemplo, concessionárias a nível Brasil hoje. São muitas concessionárias, é difícil a gente ponderar o percentual, né? Mas eu diria aí que mais de 50% das concessionárias já estão migrando para o 6Ka, inclusive algumas concessionárias estão migrando para o padrão de 10Ka já, porque o padrão de entrada ele fica muito próximo do transformador, são condutores mais robustos. No momento do curto-circuito, a corrente eleva muito rápido. Quanto mais próximo do tráfego, maior o curto-circuito. Curto-circuito, exatamente. E aí a gente recebe muitos questionamentos, às vezes de projetistas ou instaladores. Mas o disjuntor ele é feito para desarmar com 50 amperes e para que eu vou usar uma capacidade de interrupção de 6.000 amperes? O disjuntor é feito para desarmar com 50 amperes, mas a norma prevê que ele tem até 100 milissegundos para esse desarme, que é o tempo de atuação mecânica do disjuntor, né? Se ele estiver muito próximo do transformador com um condutor de bitola muito elevada, em 10, 15 milissegundos eu posso chegar a 2, 3, 4, 5 mil amperes esse curto-circuito. Então ele tem que segurar esse curto-circuito, digamos assim, até com que ele consiga abrir e extinguir o arco dentro do disjuntor. Então por isso que eu tenho que usar um disjuntor de capacidade de interrupção mais elevada. Até para ilustrar isso que o Thiago falou, essa verificação que ele comentou que a gente tem que fazer no projeto, hoje a gente tem um recurso do K-Builder que já é um dos critérios de dimensionamento de projeto, que é a parte de curto-circuito. Então, o programa faz essa verificação que você comentou, né? Levando a distância ao transformador, a gente usa o método simplificado, mas isso já dá um ganho para o projetista fazer essa análise, fazer essa questão que você falou aqui, da coordenação, por que eu vou usar 10Ka, 6Ka ou 3Ka. Então, hoje com a ferramenta, já facilita o projetista fazer análise. Então, ele consegue analisar a parte de curto-circuito, você dá as informações do tráfego, da potência, ele verifica as distâncias e vai em todos os disjuntores verificando essa questão do curto-circuito, e também é um dos critérios da 5410 que pede para verificação dos cabos também. Então ele faz toda essa verificação e te dá um relatório. Então é interessante e claro, vocês estão lá dentro da ferramenta com essas opções aqui e vai estar disponível para o projetista. Exatamente, inclusive essa questão, abordei antes a questão do padrão de entrada, né? Se a gente levar isso para a prática ou para um prédio, muitas vezes os 2 ou 3 primeiros andares do prédio, por estarem muito próximos do transformador, também temos que usar disjuntores com capacidade de interrupção mais elevada. E aí entra muito aquela questão, por que eu não uso em todo o prédio, então, um disjuntor com uma interrupção mais alta? Aí entra a questão financeira do projeto. Isso que eu ia falar agora. Então, só que a gente não pode esquecer a questão da proteção como o principal ponto. Eu tenho que usar essa facilidade, funcionalidade do software e ter certeza que, por exemplo, a partir do terceiro andar do prédio eu posso usar um disjuntor com capacidade de interrupção de 3Ka
sem oferecer nenhum risco para o usuário ou para a instalação. Viram aí, pessoal? Essa dica é bem bacana, porque isso que o Thiago falou bem interessante, porque às vezes a gente se preocupa muito com a questão financeira, mas a gente tem que ter o equilíbrio, né? Na questão técnica e financeira na hora de fazer um projeto. Até porque é o projetista que está lá especificando, ele que vai definir, finalmente, você falou ali dos andares, né? Eu vou ter nos primeiros andares um interruptor com uma corrente maior de interrupção e outros menores. Essa análise que é importante porque a gente tem o equilíbrio da parte técnica e da parte financeira, porque a gente aqui não precisa também ter um projeto extremamente técnico, protegido, mas com um custo super elevado, não. Aí que cabe o engenheiro analisar e ver esse equilíbrio. A gente sempre fala, você tem que ter o equilíbrio técnico e financeiro. Exatamente, um projeto racional que a gente chama. Perfeitamente. E a outra questão é não economizar, né? Aquela economia burra, né? Às vezes você vai economizar num equipamento que tem extrema importância na instalação, como vocês estão citando aqui, na questão de segurança das instalações elétricas, às vezes você vai economizar um ponto de extrema importância, que depois, caso ocorra um sinistro, um incêndio ou algum acidente elétrico, olha onde você economizou, né? O prejuízo é muito maior. A gente gosta de frisar muito também, quando a gente vai colocar um disjuntor numa instalação, né? Se a gente for analisar no âmbito da instalação, o custo é extremamente baixo e ele serve para proteger os condutores, né? Perfeitamente. Se eu tiver 5 metros de condutor depois do meu disjuntor, o condutor já é muito mais caro do que o próprio disjuntor. Então, a gente tem que pensar muito bem aonde que a gente vai fazer essa economia dentro de uma instalação, né? Eu vou economizar em um disjuntor se eu tiver qualquer problema depois ou tiver que substituir o disjuntor. Com certeza a mão de obra para me substituir ele, ela é N vezes mais elevada do que o próprio produto, né? Então, isso que a gente tem que levar muito em consideração. E o software faz isso de maneira simples, rápida e muito intuitiva. Consegue simular vários cenários. E também comentando que caso a não utilização do disjuntor correto, né, pode ocasionar grandes danos, né? Então não é, às vezes, não vou usar, mas não vai acontecer muita coisa. Pode ser que aconteça algo, principalmente em edifícios, né, que é grandes proporções, é bem... Isso é bem importante, porque muito da nossa audiência aí são pessoas que são projetistas, estão iniciando, né, a elaboração de projetos. E ter essas dicas, essa informação é importante. Temos também o disjuntor NEMA, né? NEMA é um disjuntor que ele atende uma norma americana. Ele tem umas curvas de desarme muito características. Se ele atende a norma IEC 60942 também para ser comercializado no Brasil. Tem a questão do Inmetro, até 60 amperes também é compulsória, né? Então obrigatoriamente ele tem que ter Inmetro. Porém a gente tem que ter alguns cuidados no momento que a gente vai dimensionar um disjuntor desses. Por quê? Como a curva dele é uma curva para ter um desarme mais lento, e isso a gente tem que respeitar no momento construtivo dele, senão não conseguimos acreditação no Inmetro, a gente tem que ter condutores que suportem esse modelo de disjuntor, que se eu for colocado no QI Builder, provavelmente não, dependendo do cenário, ele vai me dimensionar um condutor de bitola maior do que do disjuntor IEC. Então, sim, é um produto que pode ser utilizado, mas a gente tem que fazer a instalação pensando num disjuntor NEMA e não pensando num disjuntor IEC. Então tem todos esses detalhezinhos. Essa é uma dica bem bacana. E tem hoje uma aplicação, você tem algum dado do que é mais aplicado, uma comparação? Hoje o mercado está migrando muito para o IEC. Eu diria assim, a gente está falando aí de 80-20, 90-10, aí o IEC está muito elevado. Ambientes internos, praticamente 100% IEC, onde é utilizado o NEMA ainda, reposições, padrões de entrada de algumas concessionárias ainda tem o disjuntor NEMA como oficial, digamos assim, né, homologado para o padrão de entrada. Mas isso aos pouquinhos está mudando. Não, isso foi bem importante, porque antigamente você via nas concessionárias as tabelas de dimensionamento, a maioria era homologado com o NEMA, né? Exatamente. De um tempo isso foi evoluindo e agora está
ao contrário, né? Está indo bastante para o outro padrão. Exatamente. Aquilo que eu estava comentando antes de um projeto mais racional, né? As concessionárias também estão indo para esse caminho, né? Eles estão fazendo o ramal de entrada, utiliza o cabo com uma bitola menor, coloca um disjuntor IEC, então se tiver um curto-circuito ou uma sobrecarga, ele vai ter um desarme antes, protege os condutores, né? Então é nesse sentido que o mercado está migrando, mas é importante para o pessoal que está começando, quem está um pouco mais tempo também, entender essas diferenças do disjuntor NEM e o disjuntor IEC, porque são muito importantes para a instalação, né? Senão eu posso estar aplicando um disjuntor para proteger um circuito e ele pode não estar executando a função pura e simplesmente por atender normas diferentes, né? E ter curvas de atuação diferentes. E é uma coisa que você comentou que é bem importante. A gente está sempre falando de projeto, né, instalações novas e as instalações antigas, né, na qual a gente tem que dar manutenção nessas instalações, né? Você tem uma instalação grande já com bastante tipo desse disjuntor já instalado, né? Exatamente. Então, hoje tem algumas opções no mercado. Eu consigo comprar alguns adaptadores para fazer essa substituição, ou a gente pode usar, por exemplo, o nosso NEMA. Ele tem o engate tradicional do disjuntor NEMA, que são pelas extremidades, através de duas abas, né? E a gente possui a opção de engate para trilho DIN também, então o que facilita numa instalação hoje. Eu não preciso usar um adaptador, ele serve tanto para o padrão NEMA de conexão, quanto para o padrão DIN, mesmo sendo um disjuntor que atende a norma NEMA. Até porque a gente tem que pensar que o disjuntor não é para a vida toda, né? Não é. Eu acho que vocês comentassem que as pessoas às vezes acham que colocou um disjuntor e esquece, né? Mas nunca eu vou mexer nele. Podem até comentar um pouco sobre isso como fabricante, aí vocês são os mais apropriados para falar sobre isso. Com certeza. Hoje os nossos disjuntores atendem 4.000 ciclos elétricos, né, que são desarmes. Isso a gente testa em laboratório, durante os lotes de fabricação também. De 10 a 20 mil ciclos vida mecânica, depende do modelo do disjuntor. Porém, tem alguns detalhes que a gente vê em campo, né? A gente instala um disjuntor e nunca mais vai verificar o reaperto de um borne, a conexão do cabo que está feita no disjuntor. E sim, é um produto que, dependendo de onde ele está instalado, você tem aquece, esfria esse contato 10, 15 vezes por dia. E a gente sabe que um metal aquecendo e esfriando, ele tem dilatação. Essa dilatação pode ocasionar com que comece a existir um mau contato. Então a gente sempre orienta, na medida do possível, a gente chama de manutenção preventiva, né? Que o usuário, o eletricista, né, quem possui uma NR10, um curso específico que possa mexer na instalação, faça o reaperto desses bornes para garantir que o disjuntor, sim, atenda os 4.000 ciclos de vida elétrica ou 20.000 ciclos de vida mecânica. Né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Vocês estimam assim um tempo que seria interessante fazer dessa inspeção? A gente costuma falar que anualmente seria o tempo máximo que a gente deveria fazer uma inspeção, uma vez por ano, seria o ideal, né? Aí, claro, existem várias características de instalações, pode ser que um ano seja pouco ou um ano seja muito, né? Mas a gente gosta de orientar anualmente que seja feita essa verificação, essa validação, até porque no momento que eu retirar a tampa do quadro para fazer isso, eu posso verificar se tem algum outro problema. Dentro do barramento neutro-terra, parafuso que não foi bem apertado, eu posso ver um indício de um mau contato, evitando um possível incêndio, uma possível falta de energia na residência. E a gente sabe disso, né? Se eu tiver um problema dentro da minha residência, esse problema vai acontecer ou à noite, ou no momento que eu estou tomando um banho com chuveiro elétrico, que é quando eu mais preciso que esteja tudo operando bem, né? É quando eu estou solicitando a carga, é onde eu vou ter problema, né? Então a gente tem que pensar muito, além do projeto ser racional e muito bem feito, a questão de manutenção preventiva, porque sim, a nossa instalação elétrica precisa de uma manutenção preventiva. Isso, falando do Brasil, não sei se a palavra correta é precário, né? Mas a gente acaba não levando em conta muito isso. Porque, como eu falei, eu levantei esse dado porque muitos têm essa noção que instalação nova, né? Coloquei o quadro, montei os disjuntores, esquece, né? Nunca mais eu vou precisar. Não, eu tenho que ter plano de manutenção, inspeção, algum tempo, e até de acordo com a aplicação da edificação, né? Se é uma residência, um comercial, você vai ter que ter uma questão de segurança, esse plano um pouco mais
Exatamente. Mais preciso, né? É exatamente aquilo que eu comentei. Um ano é ideal ou não é ideal? A gente tem que avaliar muito. A gente comentou nos slides anteriores a questão do disjuntor, né, a proteção dos condutores, e a gente trouxe só um exemplo, né, para exemplificar parte de uma instalação, né? Então a gente tem o disjuntor, ele faz assim, a proteção dos cabos, o equipamento, mas ele protege o equipamento de uma forma superficial, né? Bom, se eu tiver um curto-circuito dentro do meu equipamento, o disjuntor vai desarmar, mas o equipamento já vai sofrer o dano dele. Então a função principal do disjuntor não é proteger o equipamento, e sim proteger os condutores da instalação aonde eu tenho esse equipamento conectado. Um outro ponto muito importante hoje em dia que está cada vez mais popular, né, é a utilização de disjuntores para sistemas fotovoltaicos. E sim, já estão sendo previstos nos projetos lugares no próprio quadro da residência para serem colocados disjuntores, sejam eles CA ou disjuntores CC para corrente contínua. O que a gente tem que ter cuidado no momento de um projeto? O disjuntor CA, em hipótese alguma, pode ser utilizado em corrente contínua. Por quê? Indo um pouquinho mais para a parte da teoria, né? Quando a gente fala em corrente alternada, a gente tem um gráfico, a gente tem um senoide. A gente vai 60 Hz, né? 60 vezes por segundo, a tensão máxima e tensão mínima do circuito. Então eu passo pela curva de corte, a curva zero. O disjuntor está desarmando, eu tenho um curto-circuito. Quando eu estou passando pela curva zero, eu consigo distinguir o arco desse disjuntor, minimizando os danos do contato. Quando eu estou em corrente contínua, como o próprio nome diz, né? Se eu tenho lá 600 volts, 500 volts, que numa instalação fotovoltaica é muito fácil da gente chegar, quando eu vou interromper um curto-circuito, eu não tenho essa passagem pelo ponto zero. Então eu tenho que sim ter todo esse distanciamento do contato e durante esse período eu estou tendo um dano nesse contato. Então quando a gente fabrica um disjuntor de corrente contínua, os contatos possuem mais prata, são muito mais robustos para suportar os 4.000 ciclos de desarme elétrico. Se eu usar um disjuntor de corrente alternada, uma corrente contínua, pode ser que em 20, 30 ciclos de desarme no curto-circuito eu tenha que literalmente jogar fora o disjuntor, porque ele vai sofrer um dano. Então a gente tem que ter muito esse cuidado. E claro, respeitar as classes de tensão, né? Então o disjuntor corrente contínua ele tem uma tensão por polo, ele é ligado em série. Se a gente for um disjuntor de 500 volts corrente contínua, ele é 2 polos, né, bipolar. E se a gente for com um disjuntor de corrente contínua de 1000 volts, a gente está trabalhando com um disjuntor tetrapolar. Então a gente tem que ter muito esse cuidado para a aplicação desses produtos. E claro, o Francisco aí também tem algumas questões do BIM aí. Isso é bem bacana que o Thiago falou, que essa diferença da aplicação, às vezes foi interessante trazer esse assunto para ele trazer, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, e não é. O próprio fabricante é a pessoa mais capacitada para nos passar essa informação, me explicou aí, foi boa, gostei muito da tua explicação, Thiago, bem didática, porque não se pode usar, não é a mesma coisa. E nessa questão de melhorar, nós estamos aí desenvolvendo a questão da aplicação do fotovoltaico, também no K-Builder está sendo desenvolvido essa questão do cálculo da corrente, a parte de corrente contínua, na qual nós vamos estar dimensionando o circuito, verificando o tipo de disjuntor já com a peça apropriada para esse tipo de circuito. Uma novidade aí para vocês. Claro, também, isso não só da parte de corrente contínua, que também envolve a questão do fotovoltaico, que agora se usa bastante esse tipo de aplicação. Perfeito, então agora a gente vai entrar em outro tipo de proteção, que é a proteção contra choques elétricos, então o que a gente chama de interruptor diferencial residual. Então esse é um assunto que agora está bem à tona, né? E ainda gera muitas dúvidas no momento principalmente na instalação, no projeto também a gente nota que tem bastante dúvidas. Então, falando teoricamente, porque a gente tem toda a explicação, mas resumindo, ele vai verificar uma corrente de fuga do circuito. Então, se você tiver, por exemplo, 10 passando na fase e retornando 8, ele identifica essa fuga e vai desarmar o circuito. Então, ele vai ficar sempre monitorando essa fuga, tá? Então, essa é a função do ODR. Então, é específico para isso. Por isso que a gente, no primeiro slide, a gente contextualizou tudo, né? Porque o DR vai ter essa função específica de proteção contra a fuga de corrente.
Hoje o DR ele trabalha com uma norma, então ele vai ter uma norma de fabricação do produto. Então a gente tem a norma 61008 que determina essa fabricação. Porém ela é voluntária. O que a gente entende por voluntária? Para comercialização tu não precisa de certificação de metro. Então quem pode construir ele, enfim, mas tu não precisa certificar em metro. Então o metro não controla isso. Porém a gente tem todos os testes, a gente tem no laboratório esse equipamento para fazer esse teste, então a gente certifica ele dessa forma. Na 5410 aí é um assunto bem interessante para a gente tratar, que ele é obrigatório utilizado em áreas úmidas da instalação. Então a gente tem os locais como banheiros e chuveiros, então é obrigatório. Circuito cujas tomadas ficam na área externa, então qualquer área externa a gente tem que usar o DR. E cozinhas, copas, que aí é mais parte também comercial e residencial, né? Então, esses locais é obrigatório o uso do DR. Então, tem que tomar cuidado para a gente ter a utilização do DR nesses circuitos. Isso é muito importante que você falou, né? É obrigatório, né? Não é pode-se usar, deve ser previsto em projeto e a ferramenta, o Builder tem como você aplicar essa questão do DR de diversas formas. E o DR é importante sim e ele salva vidas, né? Isso a gente tem que ter muita ciência, porque ele realmente vai proteger em qualquer fuga de corrente, qualquer pessoa que tocar na tomada por um descuido vai proteger contra esse acidente. Então a gente tem dois tipos de DR, o interruptor diferencial residual e o disjuntor diferencial residual. Isso também é uma questão importante até na questão de nomenclatura para a gente entender. O interruptor ele vai ter somente a proteção contra choques elétricos, então somente contra a fuga de corrente. O disjuntor diferencial residual, aí sim ele incorpora o disjuntor no mesmo produto. Porém ele não é tão comum comercialmente. Então hoje comercialmente a gente tem o IDR, né, com um disjuntor de proteção. Então esse é o que a gente mais comumente vê nas instalações de edifícios e residências, né? Esse que falou bem interessante que antigamente, né, quando a gente começou essa questão do DR, você especificava no projeto, né, um DDR e às vezes o pessoal confundia com IDR, né? Isso é bem crítico, né? Então hoje, acabou de comentar, já o mais comum é o IDR com a proteção termomagnética, fazer o IDR e um disjuntor, casamento do disjuntor, né? Mas existe também esse produto que é o DDR, que tem todas as funções. E a questão também do tamanho físico para ocupação no quadro, né? Que também vai ter impacto. Isso aí. No disjuntor tu vai reduzir o espaço do disjuntor. Porém, comercialmente, né, financeiramente, vamos dizer, ele se torna um pouco mais caro, né? Então, também é importante a gente entender a parte de instalação. Por quê? Porque no projeto tu já vai ter que ver essa parte de instalação. Se eu tenho um circuito onde ele é somente bifásico após o DR, eu posso utilizar um DR bipolar. Então, que também financeiramente é mais econômico do que o tetrapolar. Porém, também nessa composição eu tenho fase neutra passando pelo DR. Então são essas duas configurações para o DR bipolar. Na configuração do DR tetrapolar eu posso fazer todas as outras configurações. Então o importante aqui é a gente saber o que vai ter depois do DR, né? Quais juntores, quais circuitos, se a gente vai passar somente as duas fases ou as duas fases e o neutro, para configuração do quadro, configuração do dispositivo e a gente não errar na hora da lista de materiais, que um erro desses pode onerar até na quantidade de polos do quadro e também depois quando você vai instalar não tem espaço para troca ou tem que trocar todo o quadro, então o retrabalho é muito oneroso, né? Então é bem importante saber a quantidade de fases que vai passar pelo DR, fazer a ligação correta, porque o DR também tem um botão de teste. Então, se você não fizer a ligação correta no momento da instalação, o botão de teste não vai funcionar e vai ocasionar que o DR não funciona, né? Que é um ditado que o DR não funciona. Então, esses são os 4 modos de instalação do DR tetrapolar. Tem uma questão do DR também, a questão do botão de teste, né? Que é a norma orienta que mensalmente a gente faça o teste do DR.
como ele é para proteger pessoas, né? Então, mensalmente a gente deve ir nesse botão de teste, abrir a tampa do quadro, né? Abrir a tampa do quadro, vai ter lá o botão de teste, você aperta o botão de teste e vê se o DR está desarmando, porque internamente ele simula uma fuga de energia, para ver se o sistema está operando ou se não está operando. Então é muito importante a gente fazer esse teste mensal do DR. É uma coisa interessante vocês comentar aqui, além disso tudo, o DR é o fiscal da instalação, né? Se for uma instalação mal feita, com a monitorização não adequada, seguindo as boas práticas, com certeza ele já vai identificar rapidamente essa fuga e vai estar caindo a instalação, né? Ele tem uma segunda função que a gente chama, né, que é a detecção de fuga de corrente. Então, se tiver alguma fuga na instalação, ele vai detectar, vai entender como se fosse alguém levando um choque, né, e vai desarmar. Então, é bem importante a gente ter um circuito após ele muito bem instalado, sem nenhuma fuga, para não correr esses desarmes. Não pode acontecer, então tá caindo, desliga o DR, né? Como a gente no dia a dia já escuta essas barbaridades, né? Quem já não escutou isso numa instalação, né? Isso é muito perigoso. Né? Muito perigoso. Infelizmente já presenciamos isso também. Em instalações com o DR, a gente chama de jampeado. Jampeado, né? Ele está lá no quadro, mas não conecta a entrada dele para funcionar o botão de teste, mas o restante dele não está operando. Porque não se procurou a causa do problema, né? Só foi feito a sintomática, que é tirar o DR do circuito. E ele é o dedo duro, né? Ele é o dedo duro. E é muito importante também, a gente tem, depois a gente vai apresentar, mas a gente tem um canal de assistência, né? E assistência tira dúvidas, vamos comentar assim. Então, qualquer dúvida depois a gente deixa os telefones. Bacana. O cara tá na obra lá, não consigo ligar, tá desarmando, chama nós, a gente tá aí para auxiliar, para a gente sempre ter essa proteção em primeiro lugar, né? A gente quer trabalhar com produtos protegidos, tanto para o projetista, tanto para o instalador, tanto para os... Isso que é a missão aqui da nossa aula, né? Novas tecnologias aplicadas no dia a dia de projetos, né? Então tem o próprio fabricante falando da sua tecnologia, o que ela pode auxiliar no dia a dia do projeto, e bacana ter esse apoio, esse suporte, né? Saber fazer o melhor uso possível daquele equipamento. E assim, o DR é um produto que a gente sabe, o custo financeiro dele não é baixo, mas a gente sempre gosta de frisar isso, né? Se você tiver uma máquina de lavar, por exemplo, ou qualquer equipamento que está com uma fuga de energia e essa energia está indo para a terra, uma semana essa energia sendo drenada pelo aterramento é muito mais caro do que o DR. A gente já viu N casos de pessoas conhecidas e relatos de conta de energia que era normalmente R$300 e em algum mês vem R$1.000, R$800 devido a um problema no equipamento. Se o DR estiver instalado como ele deve ser instalado, ele vai desarmar e vai dizer que você vai ter que procurar onde está esse problema, então você não vai ter esse custo extra da conta de energia devido a uma fuga. Então aqui também é importante agora, bem voltado na área de projeto, né, a instalação do DR. Hoje a gente tem 3 modos de instalação. O DR pode ser instalado um DR geral, pode ser instalado um DR individual e pode ser um DR por grupos. Então, explicando rapidamente cada um deles, depois a gente comenta outros aspectos. O geral, então, tu vai ligar todos os circuitos do teu quadro, vamos passar por ele. Então, aqui, qual que é o problema dele? Você vai ter muitos circuitos após ele. Então, caso tenha uma fuga, até você identificar essa fuga vai ser mais complicado, né? Porque você vai ter muitos circuitos após ele. No DR individual, você vai ter muitos DRs dentro do quadro. Então, financeiramente, você vai ter um quadro bem oneroso, mas vai especificar bem cada circuito com o seu DR. E o DR por grupos, que ali é os dois outros modelos, né? Que aí tem um DR para cada residência, vamos dizer assim, para as áreas úmidas, onde você realmente tem que instalar. Então, dessa forma, você consegue otimizar o espaço do quadro e também ter uma economia, vamos dizer, ajustada por quadro, né? Não vai ter aquele gasto imenso com muitos DRs no quadro e ter um quadro gigante, mas também não vai ter um DR só protegendo tudo e não sabendo muitas vezes onde está o teu problema. Também é importante no momento da instalação que o
tenha um disjuntor para proteção. E esse disjuntor sempre tem que ser menor ou igual ao DR. Isso é muito importante. Não adianta a gente não ter esse disjuntor e dimensionar o DR muito baixo. Então, por exemplo, ter um disjuntor de 40 e um DR de 25. O DR vai acabar sendo penalizado por isso, vai acabar danificando e o disjuntor não vai atuar porque ele vai estar com 40 amperes e vai estar passando pelo DR. Né? Então é muito importante também essa questão de projeto. Isso já vem na parte de projeto mesmo. Então hoje os instaladores, normalmente eles executam o que está no IFLAR, né? Então é bem importante já na hora do projeto a gente ter essa especificação e tomar cuidado, né? Isso aí que tu falou é uma dica extremamente importante, pessoal. O Gustavo falou a questão da aplicação do DR no barramento geral, individual e por grupo. Isso tudo que ele comentou, até a questão, ele falou que o DR, né, tem que estar em harmonia com o disjuntor, a corrente, isso é bem importante, você não ter o DR com a corrente nominal menor do que o disjuntor. Isso tudo que ele falou é critério de projeto. O projetista tem que ficar atento e tomar essa decisão para ter um custo-benefício, né, técnico e de segurança da sua instalação. E o bacana é que a ferramenta, o K-Builder, permite o projetista simular todos esses cenários. Então, lá no K-Builder eu consigo ter o IDR no barramento principal, consigo ter o IDR por circuito individual, consigo ter o IDR por grupos, eu consigo colocar, definir quais circuitos vão estar naquele grupo de IDR, então isso é bem bacana. Você consegue, com isso, verificar a questão da capacidade do quadro, do tamanho do quadro, a questão financeira. Então, isso aqui é bem bacana, bem importante. Essa verificação de dimensionamento também a ferramenta faz para verificar se o IDR está em acordo com o disjuntor, porque isso é bem importante, porque muitas vezes eu vejo querendo uma economia, né? Então, coloca o IDR, o IDR é obrigatório por norma? Então coloca no barramento e pronto. Não é bem assim. Você explicou aqui, bem importante, bem explicado, várias questões que envolvem, né, o uso do DR. Então, DR, até porque o tema é extenso, né? A gente poderia ficar aqui falando horas sobre isso, mas ficou bem essa dica, essa questão do custo-benefício das soluções dos arranjos do DR. Lembrando uma outra questão, que se a gente usar o DR como geral, né, e for à noite, e você tiver qualquer fuga na sua instalação, você vai ficar no escuro até descobrir aonde foi essa fuga, né? Então, por isso que a gente gosta de pontuar muito essa questão do uso do DR como estando como na entrada digamos assim, da energia para depois ser distribuída dentro da sua residência, né? Lá como o primeiro dispositivo dentro do seu quadro, né? Então tem que ter cuidado, porque à noite é quando a gente mais está usando, demandando equipamentos. Você tem uma fuga de energia, você está no escuro. Então, tem uma série de riscos adicionais, digamos assim. Isso aqui ainda está falando de uma questão da aplicação residencial. Se a gente for falar de uma aplicação comercial ou específica, aí o grau amplifica muito mais o problema, né? Um serviço que pode estar deixando de funcionar e o prejuízo que pode acarretar para todo mundo por causa daquele DR que estava lá no início do barramento. E normalmente, quando tem fuga, principalmente em algum equipamento, não é também simples encontrar essa fuga. Sim, né? É outra questão, nem sempre é tão simples. Ele vai estar lá indicando, sou eu aqui que estou com uma fuga, vem cá, eletricista e me arruma. Não é bem assim que ocorre na prática, né? Então, é bem por isso que é bom ter mais setorizado e ter os circuitos bem... Claro, instalações novas a gente conhece que normalmente sai do zero, às vezes está mais bem feitinha, né? Mas às vezes algumas reformas, coisas assim, tem que observar muito essa parte do pós-DR. Né? Porque às vezes o barato pode ser caro, né? Muitas vezes. Aqui a gente vai entrar um pouco então na terceira e última etapa, digamos assim, da nossa aula aqui, né? Eu não diria uma aula, uma troca de conhecimentos, né? Acho que isso é bacana. Dispositivo de proteção contra surto, né? Então falamos dos disjuntores para proteger a instalação, o DR para proteger pessoas contra a fuga de energia e agora dispositivos de proteção contra surto. Esse sim, ele é específico para proteger os equipamentos. Contra o quê? Contra descargas atmosféricas, surtos de tensão, né? Faltou energia, a concessionária vai manobrar um transformador, a gente sabe.
transformador no momento da manobra vai ter aqueles milissegundos que a tensão vai lá em cima e é o momento que, indo bem para a prática, né, queima a lâmpada, queima o televisor, o radinho lá que eu ouço o meu jogo. Então a gente tem que sim ter esse dispositivo e hoje ele já é 5410 prevê a instalação também desses dispositivos e é obrigatório. E quando a gente vai para concessionárias também, já diversas concessionárias exigem o uso desse dispositivo no padrão da entrada. É uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Antigamente a gente não tinha até um receio, um pouco a questão da concessionária, e hoje já se viu que é tecnicamente melhor. Quanto mais no início da tua instalação você ter o DPS, o melhor você vai ter o uso-benefício dele. Exatamente. Então a gente tem ele em 3 configurações de tensão, né? 175 volts, 275 e 385. O que é essa configuração? Essa configuração é a tensão de dreno. Quando a tensão chegar nesse nível, vai começar a drenar para a terra o excedente dessa tensão, protegendo o equipamento então dentro desse nível. Aí temos outras configurações de polos, né? Monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar também. Então são 4 configurações. Dentro dessas configurações a gente tem algumas características de KA, né? O KA é o quanto o DPS suporta uma descarga atmosférica. Então, como que eu tenho que fazer para dimensionar isso? Existem mapas hoje de densidade de raios no Brasil. Eu dimensiono também pelo local onde ele vai ser instalado para saber se eu devo instalar um DPS de 10 KA, que tem um nível de proteção baixo, digamos assim, né? Ou instalar um DPS de 100 KA, que tem um nível de proteção muito mais elevado e vai sim durar muito mais tempo. Né? Um outro ponto é a questão do DPS também, que ele é um produto que queima, digamos assim, né? Através de 10 descargas, 20 descargas atmosféricas, ele vai parar de funcionar na sua instalação. Então a gente tem que sempre estar atento à banderola, que a gente chama no DPS, né? Que é onde ele fica verde. Se essa banderola for para o vermelho, eu tenho que fazer a substituição desse produto. Aqui a gente trouxe só um ponto da norma, né? Então, onde a gente fala na questão da seleção do DPS, e no próximo slide a gente traz um pequeno resumo mais prático, digamos assim, do que a norma traz, né? Onde a classe 1, a gente utiliza muito ele em áreas rurais, com forte impacto de descargas atmosféricas, e também pode ser muito utilizado nos padrões de entrada, né? É o ideal porque ele é um DPS, no termo bem popular, né? Um DPS mais robusto, ele aguenta melhor a pancada, digamos assim, a descarga atmosférica. Né? O classe 2, então, ele é muito indicado para áreas urbanas, né? Porque eu tenho várias residências, se eu tiver uma descarga atmosférica, essa descarga vai se dissipar entre as residências. Então, naquele ponto onde ele está instalado, a descarga do raio, a intensidade vai ser muito menor, então eu posso utilizar um DPS classe 2. Também as correntes máximas, né, de 10 a 80 K, quando a gente vai para a classe 2, e o classe 1 tem uma particularidade que a gente fala muito no IIMP, né, que é a corrente de impulso. Então ele tem uma corrente um pouco diferente por trabalhar um formato um pouco diferente de atuação. Existem outros modelos de KA dentro do range, né? Mas se a gente começar a falar todas as características aqui, a gente vai se estender. É melhor depois a gente, em algum momento, fazer algo específico, né? Para a questão do DPS. Aqui só repassando as tensões de aplicação, muito importante, né? Porque se eu projetar um DPS de 175 volts para uma instalação que trabalha em 220 volts, eu vou instalar o DPS, no primeiro dia ele vai parar de atuar e eu não tenho mais a proteção na minha instalação. Como ele é instalado em paralelo, que a gente chama na rede, né? Ele vai parar de atuar, eu vou continuar com energia na minha residência, mas eu não vou mais estar protegido contra os fluxos de tensão, então a gente tem que ter bastante esse cuidado. Você falou é bem bacana, até porque no KeyBuilder eu consigo definir os DPS e ele já faz a verificação se a tensão do DPS está de acordo com a tensão do circuito. Até por essa questão que você acabou de falar. Então, isso no software, você consegue definir o DPS, selecionar qual é a classe, de acordo aí, a critério do projetista, e ele faz essa verificação se a tensão do DPS da peça em específico está de acordo com a tensão do circuito. E um outro ponto muito importante, extremamente importante, né? O DPS, ele drena energia para a terra.
Então não adianta eu ter um DPS instalado na minha residência ou 10 DPS instalados na minha residência se eu não tenho um bom aterramento. O bom aterramento é a base para o DPS funcionar, então tem que ter um bom aterramento. Isso não só para o DPS, né? Sim. Mas para todas as questões, né, do projeto como um todo funcionar, eu tenho que ter sim um bom aterramento. Que é outro tema que vai longe. É um tema um pouco mais complexo. Então, finalizando então o conceito de todos os nossos produtos, né, a gente trouxe uma aplicação residencial onde a gente tem no padrão de entrada um disjuntor e um DPS, né, que é o que está sendo disseminado agora nas concessionárias, que é um disjuntor e um DPS. Internamente a gente tem um quadro montado e também a gente fala da aplicação do DPS no quadro caso a distância do padrão seja superior a 10 metros. Então aí tu tem que colocar um DPS no quadro de distribuição também interno da residência. Isso é uma dica boa. Então isso é bem importante para a gente trabalhar e até no momento também saliente para ressaltar no projeto, né? Porque depois dimensionou um quadro lá de 12 polos, tem que botar 3 DPS, já vai para um quadro de 18, já muda teu espaço na parede, né? Às vezes vai ter que ter quebra-quebra, né? Quebra-quebra. Sempre lembrando que a norma em si já prevê os espaços de reserva no quadro, que o Key Builder faz isso de forma automática, né? Mas a gente tem que respeitar isso, né? Tem que estar lá. Então, hoje a Soprano conta com a biblioteca já a versão 1, né? Com disjuntores, DPS, quadros e DRs. A gente já vai ter lançado também a parte de LED e interruptor de tomada, então que a gente tem a versão 2 aí no ar. E então o site da plataforma BIM está disponível nesse QR Code. Se vocês colocarem no celular aí, vocês vão conseguir entrar direto no site, e aqui também tem o link do site. Então, acessando aí, você pode fazer o download, instalar e começar a utilizar nossos produtos. Depois o Francisco vai mostrar ali algumas funcionalidades. O que chama muita atenção é a parte de lista de compras. Isso é muito importante. Hoje a gente vê que às vezes a lista, por exemplo, o DR vem como disjuntor e é interruptor, isso já causa um caos, parece, na mãe da cotação. Então isso é bem importante a gente ter nessa parte. Além de todos os cálculos e tudo. Isso que eu sempre comento, né? É integração entre as partes, né? O BIM está aí, modelo de informação da construção, e a gente tem o fabricante, ele tem um papel importante, e ele ali e a ferramenta, o elo com o projetista, para especificar o produto da forma mais correta possível, né? Com todos os dados técnicos adequados, com as informações de compra, né? E orçamento, que é bem importante. Então, o BIM ele vai integrar todas essas informações. Então, eu até parabenizo a Soprano por ter esse olhar de inovação. Então, o foco da nossa semana é inovação tecnológica e é inovação de fabricante da parte de instalações elétricas já no BIM. A gente sabe que a parte de instalações elétricas ainda é deficiente. Os fabricantes eles estão começando a ver a importância de estar integrado nessa cadeia produtiva do BIM, que você tem informação e um modelo. Um ponto que a gente sempre percebe também, a gente entende que o BIM não é nem mais o futuro, né? É o presente. Mas eu vou fazer um projeto, eu saio com uma lista, mas eu saio com um item genérico. Eu tenho que importar isso e abrir um Excel para colocar produtos, sejam nacionais ou produtos que a loja onde eu vou comprar eu consiga ter esse produto. Então a gente minimiza esse erro, porque no momento que eu estou pegando um documento e editando ele, eu posso ter um erro no meio desse caminho. O BIM ele já faz esse documento oficial, já com codificação, descrição, então minimiza também essa possibilidade de erro, porque a gente sabe, o humano está aí, a gente pode errar, a gente é propício a erros, né? Então a gente encurta elimina, digamos assim, esse passo. E ganha tempo também, outro ponto muito importante hoje em dia. E também para finalizar, a Soprano já conta com geradores fotovoltaicos, hoje a gente já comercializa, né, kits fotovoltaicos, e também, que nem o Francisco falou, em breve a gente vai estar na plataforma BIM com nossos produtos, com a AutoQI aí em parceria, para a gente ter todos esses produtos aí na plataforma e também executar essa parte de projetos. Porque o fotovoltaico, como a gente comentou até na parte de disjuntores, é um projeto em si que demanda essa especialidade, né?
a gente tem que trabalhar com cautela, porque é um sistema novo, não está mais iniciando, agora ele está com um crescimento exponencial, né? Mas ele tem que tomar cuidado porque ele é bem perigoso assim, em questão de incêndios, toda essa parte de proteção, né? A gente sempre brinca, né? A placa fotovoltaica não tem um interruptor, você não tem um interruptor para o sol, né? Tá insolando, vai estar ali conduzindo e está gerando o risco do choque elétrico. É Né? uma bateria gigante que ela é ligada e desligada pelo sol, né? Perfeitamente. E é bacana essa questão que o Gustavo comentou, que nós estamos desenvolvendo o recurso do fotovoltaico. Então, logo a gente vai estar aí com esse recurso também no K-Builder. Claro, nós vamos estar com a parceria aqui da Soprano, com os equipamentos lá, mesmo do portal do fabricante, trazendo aproximando, né, o fabricante com o projetista, o especificador, para que todos da cadeia ganhem com isso, com informação de qualidade, né, como a gente fez essa palestra aqui que trouxemos o próprio fabricante para falar aplicação em projetos, essas novas tecnologias. Então, aguardem que logo a gente vai estar com recurso fotovoltaico, corrente contínua e com certeza com os produtos lá da Soprano na nossa biblioteca, com o modelo em BIM para facilitar o projetista na concepção dos projetos. Ótimo. E também, então, aqui que eu comentei antes, é bom a gente ter um canal de assistência técnica e dúvidas técnicas, né, que é o WhatsApp. Então fica disponível, a gente disponibiliza para todos. Então fiquem à vontade, tem nossos e-mails aqui também, qualquer dúvida. Hoje quem atua na assistência é o Marcelo, então quando vocês ligarem nesse número, mandarem um WhatsApp, é o Marcelo que vai atender. Então qualquer dúvida a gente está à disposição aí para auxiliar vocês. Então pessoal, para finalizar aqui, para ilustrar a nossa apresentação, eu preparei aqui só para mostrar tudo que a gente falou aqui, mostrar lá no Builder, falar um pouquinho aqui do BIM, né, do portal do fabricante, mostrar na prática que os nossos colegas falaram aqui com bastante propriedade. Então tá aqui, ó, nós estamos com o K-Builder, eu estou com um projeto de uma instalação na qual eu estou utilizando o cadastro, né, a biblioteca do fabricante, que eu tenho já importado lá do portal, eu tenho toda a parte de proteção da Soprano. Então tudo isso que eles comentaram aqui nessa nossa aula, os disjuntores, DPS, IDR, então tá aqui, ó, o produto para aplicação em projeto. Então agora você pode no portal baixar e já tem tudo especificado. Então, por exemplo, quando eu estou utilizando aqui uma peça aqui deles, ó, tem todas as informações, ó, inclusive o item associado já sai com todos os meus parâmetros. Então isso aí é uma grande vantagem para o projetista. Então a parte de quadros também, quadros de distribuição, eu tenho aqui a questão dos quadros aqui da Soprano, umas informações com os itens e o modelo, né, que é o modelo BIM do quadro, isso tudo para facilitar o projetista, lá na hora de cálculo, especificar de forma mais assertiva o projeto. Então tá aqui, ó, informação, e logo vamos ter a parte fotovoltaica, né, Gustavo e Thiago, né? Vão estar aqui também disponível aqui para a gente lançar. E a questão do BIM, né? Agora a informação que a gente trabalha. Então eu lancei um quadro daqui no meu modelo da minha instalação elétrica. Se eu clicar no quadro, eu tenho as propriedades, ó, e aqui eu tenho várias informações, inclusive eu tenho aqui a identificação do fabricante, Soprano. Então tenho aqui N possibilidades, né, todos os itens, né, associados àquele equipamento. Ao efetuar a geração da lista de material, como a gente conversou também, já sai com a descrição completa do produto, posso colocar alguma observação, aplicação, a questão de código, tudo isso aí para que a gente não tenha erro, né? Não corra aquilo que você comentou, né, Thiago, de ter um produto especificado e na hora da compra ser trocado por outro. E a gente sabe que o projeto elétrico é uma responsabilidade do projetista a especificação do material, porque você tem que prever o desempenho técnico e a qualidade. Como vocês mostraram, a Soprano se preocupa com ensaios, com adequação às normas, mas a gente sabe que nem todo fabricante que está lá no balcão se preocupou, porque você sabe que vocês investem muito nisso, né? A gente tem um investimento alto nessa parte de certificação, então isso é bem importante. E aqui a lista de material já sai completa, ó, com todas as informações do fabricante. Então, voltando aqui para o K-Builder, posso aqui dar uma ilustrada ainda na questão
dos circuitos que a gente comentou, toda essa questão que eles falaram, tá aqui eu tenho um circuito elétrico, eu consigo estar aplicando todos os disjuntores, todas as proteções, o IDR, o quadro, o DPS, tudo conforme as boas práticas de projeto que foram, né, que a gente comentou aqui nessa aula. Eu estou com o quadro da Soprano, estou aqui com os disjuntores, estou aqui com a parte de DPS, tudo isso, né, para facilitar aqui o projeto na questão de dimensionamento e especificação do material. E como é que eu faço para utilizar essa biblioteca? Então eu vou acessar o portal do fabricante. Então é aqui que está disponível, né? Eu posso acessar aqui no nosso site, vai ter a seção do portal do fabricante, na qual eu posso estar fazendo o download do catálogo de peças e o catálogo técnico, que é importante, não é só baixar a peça para uso na ferramenta, mas também tem informações de como fazer a melhor aplicação, que é o tema da nossa semana aqui, né, da inovação tecnológica, novas tecnologias aplicadas a projeto. Então, é aqui que eu vou estar baixando o catálogo de como fazer. Logo vamos ter a versão 2, né, Gustavo? E depois uma parte de fotovoltaica. Então, pessoal, era isso a nossa aula que a gente tinha previsto, né, para esse tempo. Tomara que tenha atendido aí as expectativas. Eu convido a vocês para as próximas aulas. A gente vai ter a próxima aula com o pessoal da Semico, que é a parte hidrossanitária. Vamos ter outra aula com o pessoal da Adultotec, falando da parte de boas práticas de instalações aparentes, e também com o pessoal da Furukawa, trazendo toda a parte de cabeamento estruturado. Então, tem muito conteúdo, relevância, de interesse a todos aí nessa semana de inovação em projetos, né? Esse workshop online. Então, convido a todos a participarem das próximas aulas que vamos ter, assim como tivemos aqui com o pessoal da Soprano, o pessoal que tem conhecimento, experiência, vão agregar muito valor aí para quem está na área de projetos, quem está na parte de especificação, que está nesse meio. Então, vou deixar aqui a palavra aqui para os nossos colegas aqui, para a gente finalizar a nossa aula. Acho que, primeiramente, a gente queria agradecer a oportunidade, né, e nos colocar à disposição, como o próprio Gustavo comentou antes, a questão de dúvidas técnicas, que tem dúvidas. Acho que o nosso papel ali de fabricante é sim auxiliar quem está, a gente costuma dizer, quem está lá na ponta, né, o projetista, o engenheiro, enfim, quem está lá dimensionando. Às vezes tem dúvidas, porque hoje em dia tudo acontece muito rápido, né? Produtos mudam muito rápido, tecnologias de aplicação dos produtos mudam muito rápido. Então, a gente está sim para auxiliar e para ajudar. A gente não quer só vender o material, a gente quer prestar todo esse apoio e facilidade, né? Eu acho que esse é o... Isso é legal, porque você tem esse canal com o fabricante, se tem uma dúvida de aplicação do produto e ter esse canal para ele saber o melhor aplicação, isso é fantástico, né? E como a gente sempre, já agradecendo também a oportunidade, tanto na parte de projeto quanto instalação, a gente está à disposição, né? Muitas dúvidas a gente surge na hora do projeto, aí vai com dúvida para o projeto, vai na hora de instalar. Não, já tira a dúvida na hora do projeto, já faz tudo certo, que a gente está à disposição para qualquer etapa da... Depois que adquiriu o material, instalou, é muito mais difícil de voltar atrás, né? Então, já tem horas de trabalho empregadas, já tem... Então, a hora do projeto é a hora de esclarecer todos esses detalhes. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Então, convido a vocês a assistirem as próximas aulas. Podem deixar dúvidas lá no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, sigam a gente no YouTube, Instagram, Facebook, todas as mídias, né? Então, aqui nós estamos fechando a primeira aula em parceria aqui com a Soprano, KeySat e AutoKey. Então, pessoal, até a nossa próxima aula.